Fala galera! Para você que não me conhece, eu me chamo Pedro Henrique e sou eletricista profissional. Galera, hoje, dia 1º de novembro, iniciaremos uma série com mais ou menos 10 videoaulas falando sobre aterramento elétrico. Então, para falar um pouco sobre aterramento elétrico, vamos buscar a NBR 5410. Hoje vamos falar sobre os eletrodos de aterramento. Vamos começar lendo a norma aqui e vamos lá. No item 6.4.1.1.1 fala: toda edificação deve dispor de uma infraestrutura de aterramento denominada eletrodo de aterramento, sendo admitidas as seguintes opções: A. Preferencialmente, uso das próprias armaduras de concreto das fundações. O que isso quer dizer? Quando nós fazemos a fundação de nossa casa, geralmente nós colocamos aqueles ferros, né, embaixo. Ali é o aterramento correto da fundação. Não vai pegar aí na parede do seu apartamento ali um ferro e dizer que o aterramento não é. Tem que ser na fundação. Item B. Uso de fitas, barras ou cabos metálicos especialmente previstos imersos no concreto das fundações. Você pode usar fitas ou barras e enterrar. Enterrar a palavra não é correta. E colocar lá junto com o concreto, né? E deixar as barras saindo para você poder aterrar. Entendeu? Vamos agora para o item C. Uso de malhas metálicas enterradas no nível das fundações, cobrindo a área da edificação e complementadas quando necessário por hastes verticais e ou cabos dispostos radialmente, pés de galinha. No item D, no mínimo, uso de anel metálico enterrado circundando o perímetro da edificação, complementando quando necessário por hastes verticais e ou cabos dispostos radialmente, pés de galinha. Quando você dispõe cabos dispostos radialmente, quer dizer o quê? Você faz isso como se fosse um pé de galinha, aqueles cabos afastados. E hastes verticais são aquelas hastes de cobre com cobreada, né, 2,40 m, 1,10 m, que nós usamos também, são hastes verticais. Veremos mais à frente a tabela que vai falar um pouquinho melhor sobre isso. Temos uma nota também. Outras soluções de aterramento são admitidas em instalações temporárias, instalações em áreas descobertas como em pátios e jardins, em locais de acampamento, marinas e instalações análogas e na reforma de instalações de edificações existentes, quando a adoção de qualquer das opções indicadas em 6.4.1.1.1 for impraticável. Vamos agora para o item 6.4.1.1.2. A infraestrutura de aterramento prevista em 6.4.1.1.1 devem ser concebidas de modo que: A. Seja confiável e satisfaça os requisitos de segurança das pessoas. B. Possa conduzir corrente de falta à terra sem risco de danos térmicos e termomagnéticos e eletromecânicos ou de choques elétricos causados por essas correntes. C. Quando aplicável, atenda também aos requisitos funcionais da instalação. Vamos agora para o item 6.4.1.1.3. Como as opções de eletrodos de aterramentos indicadas em 6.4.1.1.1 são também reconhecidas pela ABNT NBR 5419, elas podem e devem ser usadas conjuntamente pelo Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, conhecidos como para-raio, que é corretamente usada a sigla SPDA, da edificação, nas condições especificadas naquela norma. Nota: mastros de antenas devem ser incorporados ao SPDA, conforme a ABNT NBR 5419. No item 6.4.1.1.4, não se admite o uso de canalizações metálicas de água, nem de outras utilidades como eletrodo de aterramento, o que não exclui as medidas de equipotencialização prescritas em 6.4.2. Vou falar sobre equipotencialização em outras aulas mais à frente. Vamos agora para o item 6.4.1.1.5. A infraestrutura de aterramento requerida em 6.4.1.1.1 deve ser acessível no mínimo junto a cada ponto de entrada de condutores e utilidades em outros pontos que forem necessários.
A equipotenciação que trata em 6.4.2. Notas. V. Definição de ponto de entrada em 3.4.4. Nota 2. No caso de eletrodo embutido no concreto das fundações, um exemplo de procedimento para tomá-lo acessível é descrito em 6.4.1.2.3. Caso vocês queiram ver esses índices que foram citados, vocês baixem NBR 5410 e vão ler lá mais a fundo. Aqui estou dando só um norte para vocês seguirem. No item 6.4.1.1.6 fala: os materiais dos eletrodos de aterramento e as dimensões desses materiais devem ser selecionados de modo a resistir à corrosão e apresentar resistência mecânica adequada. Sob o ponto de vista destes requisitos, a tabela 51 indica os materiais e as dimensões mínimas comumente utilizáveis. Vamos mostrar a tabela agora. Aqui agora estamos com a tabela 51, né? Que fala sobre os materiais comumente utilizáveis em eletrodos de aterramento. Vamos ver aqui, vamos ver o material que será o aço e as superfícies zincada, a quente ou inoxidável. Nessa zincada inoxidável tem a forma fita, tem a forma perfil, haste de seção circular, cabo de seção circular ou tubo. Vamos ver aqui sobre a fita. A fita ela tem seção em milímetros quadrados de 100 milímetros quadrados. Espessura do material em milímetros, 3 milímetros. Espessura medida do revestimento, 70 micromilímetros. Perfil, 120 milímetros quadrados. Espessura do material em milímetros, 3 milímetros. Espessura medida do revestimento em micromilímetros, 70. Haste de seção circular, de diâmetro 15 milímetros. Seção em milímetros quadrados não tem. Espessura de material em milímetros quadrados também não tem. Espessura de medida de revestimento em micromilímetros, 70 micromilímetros. Cabo de seção circular, seção em milímetros quadrados, 95 milímetros quadrados. A espessura medida do revestimento em micromilímetros, 50 micromilímetros. Tubo, 25 milímetros. Espessura do material, 2 milímetros. Espessura de medida do revestimento, 55 milímetros. Superfície, capa de cobre. Forma, haste de seção circular, diâmetro 15 milímetros. Espessura medida do revestimento em micromilímetros, 2000 micromilímetros. Superfície revestida de cobre por eletrodisposição. Forma, haste de seção circular, diâmetro 15 milímetros. Espessura medida do revestimento, 254 micromilímetros. Vamos agora para a segunda parte da tabela. Tabela 51, conclusão. Material cobre, superfície nu. Aqui nós vamos falar agora sobre cobre nu, né? O cabo de cobre nu, que é o cabo semi-rígido, né? Ele é o cabo que é mais flexível, mas tem cabos rígidos nele. A NBR 5419, ela fala que é para ter 7 cabos, né? 7 cabos rígidos de 3 milímetros. Já a 5410, a NBR 5410, ela não fala a espessura dos microcabos, né, que tem que ter. Aí também temos a forma fita, de seção em milímetros quadrados, 50, espessura do material em milímetros, 2 milímetros. Forma cabo de seção circular, como eu já disse, cabo de 50 milímetros. Espessura do material em milímetros, não fala, entendeu? Vamos aqui, ó. Forma cordoalha, 1,5 milímetros cada vez. Seção em milímetros quadrados, 50 milímetros quadrados. Tubo, diâmetro em milímetros, 20 milímetros. Espessura do material em milímetros, 2 milímetros. Cobre superfície zincada. Forma fita. Seção em milímetros quadrados, 50. Espessura do material em milímetros, 2 milímetros. Espessura medida do revestimento em micromilímetros, 40 micromilímetros. Vocês podem ver que em cima do cobre nu tem um 1, na fita tem um 2, para eletrodo de profundidade tem um 3, né? Tem ali. Aqui são os adendos, tá? Da norma. Aí, o adendo 1 para cobre nu ali fala o seguinte. O adendo 1 para cobre nu diz:
pode ser utilizado para embutir no concreto. Quer dizer o quê? Que o cabo de cobre de 50 milímetros nós podemos utilizá-lo para embutir lá na nossa fundação, no concreto, e usar ele como cabo de aterramento. Olha que boa ideia! Olha como isso é bom, ou como isso é vantajoso, né? O que não é vantajoso é o valor do cabo de cobre nu, mas é de boas. Adendo 2. Fita com cantos arredondados também podem ser utilizados, tá? Aquelas fitas, né, que tem um canto meio que arredondado. Adendo 3. Para eletrodo de profundidade. Vamos agora para os últimos itens para finalizarmos esse vídeo. Então, roda aí. Voltamos aqui agora no item 6.4.1.1.7. Deve-se atentar para que alterações nas condições do solo, por exemplo, ressecamento e eventuais efeitos da corrosão, não possam elevar a resistência de aterramento a valores incompatíveis com a proteção contra choques elétricos. Caso de esquema TT e de esquema IT comparáveis ao esquema TT na situação de dupla falta. Item 6.4.1.1.8. Quando forem utilizados diferentes metais na infraestrutura de aterramento, devem ser tomadas precauções contra os efeitos de corrosão eletrolítica. 6.4.1.1.9. Nos casos em que a infraestrutura de aterramento da edificação for substituída pelas próprias armaduras embutidas no concreto das fundações, armaduras de aço das estacas dos blocos de fundação e vigas baldrames, pode-se considerar que as interligações naturalmente existentes entre esses elementos são suficientes para se obter um eletrodo de aterramento com características elétricas adequadas, sendo dispensável qualquer medida suplementar. Item 6.4.1.1.10. Nas fundações em alvenaria, a infraestrutura de aterramento pode ser constituída por fita, barra ou cabo de aço galvanizado imerso no concreto das fundações, formando um anel em todo o perímetro da edificação. A fita, barra ou cabo deve ser envolvido por uma camada de concreto de no mínimo 5 centímetros de espessura a uma profundidade de no mínimo 0,5 metros. As seções mínimas da fita, barra ou cabo são aquelas indicadas na tabela 51. Nota: se utilizada fita de aço, ela deve ser imersa no concreto na posição vertical. Então galera, foi esse o vídeo. Se gostou, deixe seu like, ativa o sininho, tamo junto. Compartilha, hein? Não guarde esse conhecimento só pra você não. E aguardem os próximos vídeos.